Ok, então, alunos do 7º ano C da EMF, professor Luiz Alberto Leão, vamos aqui então fazer a nossa correção das atividades do dia 13 de abril. Atividades essas, né, que vem falar sobre números inteiros. Então, ou seja, agora a gente está largando os números naturais e passando para o conjunto dos números inteiros. Até então a gente só vinha trabalhando com o número natural. Os números inteiros, o que acontece agora? Bom, na realidade que agora a gente vai conhecer uma nova realidade, né? Os números negativos, aqueles que estão abaixo de zero, porque até enquanto estávamos no conjunto dos números naturais, os números começavam em zero. Agora, com os números inteiros, eles não têm começo, é infinito. Né? Ou seja, então a gente não vai ter, os números não têm começo e nem têm fim. Ou seja, a gente tem assim a orientação, né, que o zero é a divisão entre os números positivos e os números negativos. Aí nos indica também que o zero ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Certo? Então ele não é positivo nem negativo. O zero é neutro, ok? Então no caso a gente teria assim. Vamos sempre lembrar, a numeração sempre vai crescer crescente, né, pro lado do lado direito aí no caso, né? Ou seja, a direita de zero, né, os números positivos, ou seja, aquele que está à direita, né, na sequência sempre vai ser o número maior. Quem está à esquerda é o número menor. Então, por exemplo, dizer 0, sucessor do 0, 1. Sucessor do 1, 2, né? Aí só vai subindo. Se a gente for para baixo, ó, 0, antecessor do 0, menos 1. Antecessor do menos 1, menos 2. Antecessor do menos 3, né? Do menos 2, menos 3. Antecessor do menos 3, menos 4. Ou seja, aí quanto maior for o número negativo, menor ele vai ser. Opa, aí complica, né, professor? Não, é só pensar, né? Que aí quanto mais longe ele estiver do zero, menor ele vai ser. Isso quando ele for números negativos. Quando ele for número positivo, é normal, né? Quanto maior for, maior ele vale, tá? Então, no caso aí, ó, o menos 5 é menor do que menos 4, né? O menos 4 é menor que o menos 3. E, né, se a gente for comparando os números, todo número negativo é menor do que qualquer número positivo, tá ok? Sempre vai ser menor. Então, por exemplo, menos 1 é menor do que 1, né? O menos 4 é menor do que menos 2, perdão, é menor do que mais 2, né? Certo? Então, sempre teremos essa sequência aí. E, professor, e para que usa seus números negativos? Vixe, para muita coisa, viu? Representação de temperatura, representação de saldo negativo, tanto saldo, né, bancário, quando a gente fala em valores, né? Representação de saldo negativo, quando, por exemplo, o jogo, né? Ah, o time tal está com saldo devedor de gols, né? Então, ou seja, ele está devendo. Então, toda vez que você escuta alguém falar que está devendo, ele vai ter que vai ser usado os números negativos, né? Então, se utiliza os números negativos em várias situações, tá? Então, ó, tipo aqui no exemplo, aqui nas atividades, ó, que a gente vai corrigir, nós temos aí, ó, represente os números a seguir, represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. Então, ali, ó, em Moscou, o termômetro marca 5 graus abaixo de zero nessa manhã. Então, se ele representa 5 graus abaixo de zero, então se ele é abaixo de zero, ele vai ser menos 5, certo? Lembre sempre, gente, o sinal que vier à esquerda do número vai estar me representando se ele é positivo ou se ele é negativo, tá ok? Então, sempre vai ter que vir aqui à esquerda. Da direita já é do próximo número, tá certo? Então, ó, em Moscou, o termômetro marca 5 graus abaixo de zero nessa manhã. Então, ficou menos 5 graus. No Rio de Janeiro, hoje, os banhistas aproveitam a praia sob a temperatura de 40 graus Celsius. Então, olha só, 40 graus Celsius, isso quer dizer, ou seja, uma temperatura acima, né, de zero. Então, posso pôr assim, ó, mais 40. Agora, uma coisa interessante, que o sinal positivo, ele pode ou não aparecer. Então, se o número não aparece com o sinal à sua esquerda, né, ele é considerado positivo. Então, posso pôr tanto assim quanto assim, tá ok? Mais 40 ou simplesmente o 40. Já o sinal negativo ele tem que aparecer. Porque se não aparecer, ele passa a ser positivo, tá bom? Então, o sinal negativo é obrigado a aparecer à esquerda do número. Já o positivo, ele pode ou não aparecer, tá ok?
Marcos consultou o seu saldo bancário e estava indicando deve R$ 150. Então, se ele deve, é negativo, menos 150. Tá? Posso pôr assim, né? Como ele pediu só para representar o número, posso assim, né? Então, ficou menos R$ 150. Geralmente, em extrato bancário, vai aparecer assim, ó. O sinal de menos, o símbolo do dinheiro, certo? O sinal de menos vai vir antes do símbolo do dinheiro. Ok? Bom, aqui, ó, essa foi a número 1. Vamos então já para a número 2 aqui, ó, que pede para a gente, ó, escreva os números inteiros, compreendido entre 1 e 7. O que está entre 1 e 7, nós temos o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Os que estão entre 1 e 7, né? Os compreendidos entre menos 3 e 3. Vou pôr assim, entre menos 3 e 3. Quem está entre menos 3 e 3 é o menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. Compreendidos entre menos 4 e 2. Então, vou pôr aqui entre menos 4 e 2. Quem está entre menos 4 e 2 é o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. De cá, compreendido entre menos 2 e 4. Então, entre menos 2 e 4, o que nós temos? Nós temos o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Compreendidos entre menos 5 e menos 1. Então, entre menos 5 e menos 1. O que nós temos? O menos 4, o menos 3, o menos 2. Menos 4, menos 3, menos 2. E são esses, né? Que estão entre o menos 5 e o menos 1. Compreendidos entre menos 6 e 0. Então, entre menos 6 e 0, nós vamos ter o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1. Esses são os que estão entre o menos 6 e o 0. Questão número 2 feita, vamos para a questão número 3. A questão número 3, bem simples, ela pede para a gente qual é o sucessor de mais 8. O sucessor é aquele que vem na frente, ou seja, aquele que vem depois. Então, a frente de mais 8 é o mais 9, ou simplesmente 9, né? Mais 9. Qual é o sucessor de menos 6? Menos 6 é aquele que vai vir antes. Não, perdão, sucessor é aquele que vem depois, né? Confundindo aqui. Sucessor é aquele que vem depois. Então, qual é o sucessor de menos 6? Sucessor menos 6, quem vem na frente do menos 6 é o menos 5. Certo? Então, é menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí vem 1, 2, 3, assim. Ou seja, quem vai vir na frente do menos 6 e o menos 5. Qual é o sucessor de 0? O sucessor de 0, quem vem na frente do 0, todo mundo já conhece, é o 1. Né? Aqui agora pede-se qual o antecessor do mais 8. O antecessor é aquele que vem antes, então no caso é o mais 7, ou simplesmente 7. Aqui eu pus só o 1, mas poderia colocar o mais aqui também, né? Mais 1. Qual é o antecessor de menos 6? O antecessor é aquele que vem antes dele, atrás do menos 6. Quem vem antes, atrás do menos 6 é o menos 7, tá? Atrás do menos 7, o menos 8. Atrás do menos 8, menos 9.
E isso vai para onde? Não para, né? Infinito agora, né? Não temos início. Qual é o antecessor de zero? Quem vem antes do zero? Menos 1. Devo lembrá-los que o sinal negativo ele é obrigatório aparecer. Já o sinal positivo pode ou não aparecer. Tá ok? Então essa é a nossa correção. Tá aí então, né?